Alô, alô, testando aqui mais uma vez, irmãos queridos, o nosso início de nossa transmissão. Alô, testando, vamos ver o som. Alô, 2. Acho que essa semana vão tentar arrumar uma outra câmera, que a outra que era boa assim quebrou. Então agora nós estamos com essa aqui. Mas vai indo, né, irmãos? Estamos conseguindo transmitir. E com o tempo a gente vai ajeitando aí. A ideia é ter uma outra câmera melhor, assim, que dê pra gente. Essa é a do notebook. Então ela fica fixa, é muito difícil para mexer aqui. Mas, se Deus quiser, com a graça de Deus, vamos ver se a gente consegue uma outra câmera para poder também virar um pouquinho assim para que os irmãos possam ter uma visão dos outros irmãos e os outros irmãos também estarem nessa relação visual, né, com os amados em todos os lugares. E agora está chegando alguns irmãos, vamos começar a cumprimentar os amados irmãos, a irmã Sinésio, a irmã Nancy está ali, a gente está aqui continuando pela graça, e é na graça mesmo do Senhor que nós podemos continuar. O Senhor é fiel em conduzir cada um de nós. Muita saudade dos irmãos de todos os lugares, orando sempre por todos. E o Senhor querido vai nos guardando. Irmã Sinésio. Estamos aqui com uma temperatura baixa, com chuva intensa, mas agora parou um pouquinho. Oi, filho. Continuando. Olá, irmãos. E o Manuel está aí? O Zé, né? Pois é, né, amados? Vamos continuando. Aos poucos estão sumindo. Hein?
Ventilador, olha pra cima. Também, eu acho que está ao contrário, mas mesmo assim vai ficando meio mofado, né? Não, mas tanto que cara. Eu estava falando disso hoje, amanhã, o Galvão tem que abrir a casa toda para ser mofo. Com mofo, É? É verdade. Porque chove muito, e deixa a casa toda, né? Vai ficando assim meio úmido demais, né? Todo mundo úmido, todas as coisas, papel. Aqui já é bem úmido, né? A umidade assim, do ar aqui é muito alta. É bom isso aí, né? Mas tem que ter esses cuidados por causa do mofo. É verdade. Cheio, né? Verdade. Muito grande, passa, né? Tem um pessoal passando aí muito apuro mesmo, então, nesses enchentes. São lutas, né, irmão? E nós vamos continuando. O caminho, né, proposto assim por Deus para uma pessoa, em meio a toda a existência, né, toda a nossa o existir humano, e que Deus procura acertar, né, a nossa visão de vida. Se a gente estiver em Deus, se o ser humano estiver em Deus, ele tem um modo de ver a vida, né? Porque nós temos uma dimensão em nós, um dimensionamento dentro do ser humano. Nós temos uma estrutura que é, vamos dizer assim, muito distinta de tudo, né? Muito distinta de tudo. A formação do ser humano é distinta. E isso, em Gênesis 2, a gente tem uma narrativa aqui, que aparece da parte de Deus, né, que procura dar a nós a clareza maior, uma orientação maior, porque se a gente não tiver essa palavra, a gente pode se perder e se perde mesmo. A humanidade não vai conseguir ter a visão dessa narrativa se não for a partir de Deus, né? Então, aqui em Gênesis 2, 7, ele coloca para nós a dupla estrutura, né, em nós. É uma coisa muito distinta isso aqui. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Né? E isso é uma parte da nossa condição de pessoa. Ele nos formou do pó da terra. Mas não é só isso. Diz aqui, e soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então essa dupla estrutura aqui, ela só é compreendida a partir da narrativa de Deus aqui para a gente, da revelação. Né? Senão, a gente vai simplesmente ter aquilo que a ciência vai dizer, ou a ciência não no sentido de matéria científica, né? Aquilo da ciência, isto é, daquilo que o ser humano consegue buscar por ele mesmo, o máximo que ele pode achar é que nós somos um produto assim do acaso. Por mais complexo que a gente seja, ele ainda tem que elaborar uma ideia, imaginar uma ideia, de que essa complexidade precisa de muito tempo para chegar como que é. Então, é normal que a complexidade tenha se transformado em tempo. Então, o ser humano fez um tipo de uma narrativa própria, né? Ele fez uma equação, ele fez uma transformação, ele transformou complexidade em tempo. Então, foi algo que escapou da percepção humana, que a complexidade pode ter sido gerada por um elemento muito mais superior a ele e que realizou essa complexidade
em outra dimensão de tempo. Mas aquilo que ele pôde definir por ele mesmo, ele teve que transformar a complexidade em tempo. Então ele tem que jogar para trás uma quantidade de tempo absurda, que ultrapassa o próprio tempo do universo. Mas ele tem que aceitar, porque ele olha para ele e fala assim: não é possível que a gente tenha surgido assim, do jeito que a gente é complexo. Não é possível que o universo desse tipo tenha surgido assim, do jeito que é complexo. Então, da mesma forma que o pessoal erra, né, transformando distância em tempo, que é um erro também muito grande, que eles conseguem medir, por exemplo, daqui até a sei lá que galáxia, sei lá que sistema que tenha por aí pelo espaço, ele não mede em distância, ele mede em anos-luz. Então ele transforma a distância em tempo. Então é outro erro imenso, né? Que a gente cai nesse erro por causa da medida a partir da nossa percepção. Então, quando a gente não tem uma outra narrativa maior para explicar as coisas, resta a gente fazer coisas idiotas, como também perguntas idiotas. Né? Idiotas no sentido da psicologia mesmo. Não é uma ofensa, é um raciocínio muito baixo, muito limitado, muito frágil, muito pouco. Né? Então a distância passa a ser transformada em tempo também. Ele não consegue imaginar que essa distância existe assim, porque é assim que foi criado. Né? Então ele joga assim: se daqui até lá, não sei que planeta, lá não sei que sistema, tem tantos bilhões de quilômetros, então para chegar lá leva não sei quantos anos-luz. Né? Olá, irmãos. Então se transforma distância em tempo, quanto também complexidade é também transformada dessa forma. Né? A complexidade da gente. Olá, irmãos queridos. Irmão Sandro, irmã Luciana, e agora a irmã Patrícia, e Pedro, e a Esther, o Gabriel, o irmão Tyson, todo mundo chegando aí, na graça de Deus. E nós estamos dando uma olhadinha, né, irmãos, nesse começo da gente pensar junto com a família, povo que se reúne, né, como em torno de Deus. Então, tão grande cuidado Deus tem conosco, e a chamada que Ele faz para a gente não se perder aí fora da narrativa dele, para a gente não errar. Então, por exemplo, Gênesis 2:7, ele apresenta para nós assim, em relação a nós, né, pessoa, esse capítulo 2 aqui no versículo 7, que nós fomos criados do pó da terra. Do pó da terra, imagina só. O que significa essa palavra pó? É uma palavra hebraica que você vai ter que entender que ela vai trazer você para as mesmas partículas que o universo tem. Tem gente que meio romantiza isso daí e fala assim: mas é igual, nós temos o pó das estrelas. Nós temos o pó das estrelas, da Terra, de qualquer lugar, né? De todos os lugares. Essa mesma substância, essa palavra aqui no hebraico, ela significa partícula. Né? Pó foi a palavra encontrada, mas é a partícula. A menor partícula existente, Deus trabalhou com elas para formar as coisas e para formar nós. Né? Essa palavra que é a menor partícula. Muita gente fica tentando aí pela ciência, alguma área da ciência, encontrar o bóson, né, que a gente já falou outro dia aqui, lá naquelas colisões de Hadron. Mas isso a palavra de Deus já fala aqui em Gênesis 2:7, não precisa correr atrás do bóson de Higgs. Basta ir atrás da partícula de Gênesis, né, que Moisés já falou há uns 5.000 anos atrás, pela graça de Deus, que a gente foi
feito através de uma ação, né, de criação de Deus, em que Ele trabalha todas as coisas com partículas, criando os elementos todos, né, como Ele narra aqui, e finalmente dos próprios elementos Ele vai tirar partículas para formar o nosso corpo, né, para que exatamente a gente possa ser compatível com viver aqui. Né? Senão a gente não viveria aqui. A gente tem condições de viver aqui nesse ambiente criado porque a gente tem compatibilidade com ele. E quando nós observamos Gênesis no capítulo 1 aqui, a gente vai observar que o Deus eterno Criador, para manter o nosso organismo funcionando, para manter esse organismo funcionando, Ele vai trabalhar os elementos de uma tal maneira na distinção que tem o planeta Terra, numa tão grande distinção, Ele vai trabalhar esse planeta de tal maneira que os elementos que existem aqui na Terra podem suportar, isto é, dar suporte a esse corpo físico nosso. Então Ele vai falar aqui para nós que das plantas, né, que vão ser para alimento, né, as árvores, os frutos, os peixes. Então, todos os tipos de necessidades que esse corpo precisa dentro desse mundo, com esses tipos de elementos que foram tirados daqui para ele subsistir aqui, Deus também providenciou um suporte para que esse corpo também possa continuar vivendo aqui, tendo o necessário para que esse corpo subsista aqui. É bem evidente isso aqui. Né? Então, um sistema antropológico, a gente pode chamar assim que o planeta Terra ele é feito numa centralidade, antropocêntrico. Ele é antropocêntrico, isto é, tudo foi feito pensando no ser humano. Tudo foi feito pensando em nós, né? Como uma espécie de casa bem montada, com todos os aparatos, com ar-condicionado, com ar quente, com ar frio, com água, com sol, né? com produção de alimentos, com beleza, com estética, com tudo tem aqui para a gente se deliciar, para o nosso corpo poder subsistir. Né? Imagina os irmãos, se a gente fosse um viajante estelar, viajando por todas as galáxias conhecidas até hoje, que são milhares de milhões e bilhões, todos os planetas que os telescópios nossos já verificaram no espaço, e a gente fosse olhando tudo aquilo, e de repente a gente encontrasse a Terra. Já pensou que aí sim seria uma surpresa, né? A gente, depois de viajar todos esses bilhões de planetas, em que a gente não encontraria nada com condições de dar a nós a condição sequer de respirar. Respirar para nós é uma das coisas mais simples, a gente nem pensa nisso, né? Piscar, né? Ficar andando por aí. A gente, coisas que são tão simples, mas que suportam a vida para nós, em lugar algum desse universo tem. Então, se a gente pudesse andar por tudo e depois encontrasse a Terra, nós íamos achar maravilhoso. Isso sim é para achar maravilhoso. É o planeta que Deus fez para nós. Então, aqui em Gênesis 2,7 afirma que esse lado, para o suporte da nossa vida, esse lado Deus também deu todo o suporte necessário para o nosso corpo, para o nosso físico. Ele tirou, em termos de matéria, ele tirou da própria matéria. Né? Ele tirou da própria matéria. Há um texto. Né? Essa semana a gente estava pensando na partida do Seu Zé. Né? O Seu Zé, nós tivemos lá naquele dia, na terça, e tivemos uma coinonia. Várias vezes os irmãos viram o Seu Zé aqui. Né? Ele gostava, ficava sempre fazendo parte, e era parte do povo de Deus. Né? Sempre ele afirmava: eu acredito só em Deus e em Jesus Cristo. Ficava aí e gostava e ficava com a gente o tempo todo, e assim. E nessa semana, na terça-feira, na coinonia, ele estava lá.
Estava lá na Coinonia, estava muito alegre. Na quarta, né? Na quarta, estava uma bênção, todos nós ali naquele lugar e tal. Tivemos até umas fotos, pusemos aí na internet. Aí oramos, o pessoal da clínica estava lá, foi uma grande bênção. E daí, quando foi nós voltamos na quinta, né? Na quinta, acho que não. E aí, então, nós recebemos a notícia que ele estava muito mal e na quinta noite ele veio a falecer. E aí, na sexta de manhã, a gente voltou para lá de novo. Tivemos um momento de estar falando da palavra de Deus para as pessoas que estavam lá. Mas eu estava pensando em Eclesiastes, a escatologia do nosso corpo, da nossa alma, da nossa vida. Nós temos pensado na escatologia esses tempos e vamos continuar pensando. Né? Por isso que me veio à mente a esperança, a escatologia do corpo, né? Para a gente trabalhar essas questões que o Senhor, na sua narrativa, para a gente não errar, Ele envia até nós essas palavras. Mas em Eclesiastes, aqui no capítulo 12, tem uma palavra que trabalha esse lado que Deus quer que a gente saiba. Né? Então, Eclesiastes capítulo 12, último texto, último capítulo de Eclesiastes, ele diz assim, no versículo 7, Eclesiastes 12, 7. Esse cuidado de Deus em falar para nós sobre o cuidado com o nosso corpo, que Ele pegou do pó, Ele pegou daquela partícula, né? Pegou da partícula aqui da Terra, do universo, e formou o nosso corpo com uma distinção muito grande de tudo que existe. Porque tanto Gênesis 2,7 diz que o Senhor soprou em nós, né, e nós passamos a ter vida. Esse ato de Deus soprar em nós, Ele está passando também o Espírito. Ele está criando em nós o Espírito. Ele está criando em nós esse ser semelhante a Ele, gente. Esse ser semelhante a Deus, que vem de Deus também, né? Aí, Pedro, você quer tocar, Pedro? A Margarida não está aí mesmo. Olha aí, irmão, vem aqui um pouquinho com o Pedro, só um pouquinho. Aqui. Olha, irmãos, o Pedro agora está querendo tocar o órgão lá. Né? Olá, turma! Olá, pessoal! Eu estou aqui! Ali está a Manuela, né? Os aniversariantes de ontem. Tudo. Uma bênção, né? Né, Manuela? Né? Tá linda? Vem aqui, Manuela. Vem aqui. Vamos apresentar a Manuela aqui para o pessoal. Por favor, Manuela. Você traz aqui. Vamos ver a Manuela. Manuela vai aqui, porque agora quer fazer um oi também, né? Ela que pode. Ai, linda! Olha lá o pessoal. Oi, pessoal! Olha pra mim! Né? Tá bom? Obrigado, viu, Manuela? Essa não foi muito produtiva. Então, irmão, o Senhor, Ele vai cuidando da gente de tal modo que Ele criou a gente no seu espírito. Ele criou a gente dele mesmo. Ele nos deu dele, né? Ele nos fez, tanto é que Gênesis diz que Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Irmãos, não dá para a gente parar para pensar, se Deus, Ele cuidou do nosso corpo de um jeito tão grande, preparando um planeta desse, um sistema desse para dar suporte ao nosso corpo, não seria também da gente pensar quem que vai cuidar da nossa alma? Quem que vai cuidar? Quem será? De onde vem o alimento para a alma da gente? Se nós temos um suporte desse tamanho para o nosso corpo, que é um corpo assim material, como é que vamos? Quem que vai dar a nós o suporte precioso para esse Espírito soprado em nós, isto é, passado para nós de Deus mesmo, em que Ele gerou em nós dele, e que nos fez imagem e semelhança dele?
Quem que pode dar suporte para esse lado nosso? Quem será? Só Deus, né, irmãos? Isso é precioso demais. Deveria ser o raciocínio mais primeiro, o raciocínio mais primordial, o raciocínio inicial da gente, não é? Se a gente tem alimento dado por Deus em todo o universo, só tem aqui nessa terra, para nós, da mesma forma, o nosso espírito só pode receber ajuda e alimento, fortalecimento, vida, para essa área dele que nos criou, não é? Então, esse cuidado Deus tem mesmo. E Ele está fazendo isso. E Ele quer fazer isso. E Ele está mostrando para nós, por toda a sua palavra, que esse é o grande desejo o tempo todo do coração dele, em estar trazendo a nós a saúde necessária, integral para o nosso ser, né? É claro que quando a gente não tem essa narrativa de Deus aqui para nós, as pessoas vão simplesmente pensar que a gente é primata. A gente tem alguma coisa a ver com bicho. Né, irmãos? Nós não temos nada a ver com bicho. De alguma forma, nós temos tudo a ver com tudo. Né, porque temos a mesma matéria que tem em todo o universo. Né? Nós fomos criados por Deus também. Mas isso é algo que compatibiliza, não torna a gente terra, basicamente, e nem bicho, basicamente. A gente é uma pessoa, igual a Deus, como Ele também é. Então, esse período que a gente vai passar aqui, esse período que passamos por aqui, ele tem um tempo. É claro que tem propósitos, tem situações várias, significados vários, mas depois de um certo tempo, aqui, a gente passa daqui. Né? E aqui em Eclesiastes 12, 7, diz que uma vez passados daqui, nesse período que a gente está vivendo, né? Enquanto depois de uma outra narrativa, mais para frente, nós vamos ver essa escatologia também, aqui é uma conscientização escatológica. E depois tem uma outra ainda em cima dessa. Mas até aqui ele está dizendo que nós vamos ter um tempo aqui em que o nosso corpo, tomado emprestado da matéria do universo, ele precisa ser devolvido por enquanto. Até aqui, nessa primeira fase escatológica. O nosso corpo precisa ser devolvido. Ele vai ser devolvido por enquanto. Então ele está dizendo que por um tempo que nós vivemos aqui, e antes desse outro tempo que vai chegar, o nosso corpo ele vai ser tributado, ele vai devolver a honra. Foi honrado pelo pó, por tomar do pó para existir como pessoa aqui, então ele vai ser devolvido por enquanto. Então ele é devolvido. Então a gente vai dar honra àquilo que Deus mesmo fez. Quando o teu corpo é devolvido, você honra aquilo que Deus mesmo fez em tomar daquele pó e te fazer. Então é um momento de culto e de adoração, que você diz: agora eu usei esse corpo por esse tempo, agora ele deve voltar àquilo que foi tomado para me emprestar, para eu viver. E ele então é devolvido por um tempo. E o nosso espírito também volta. Ele vai comparecer diante daquele, só que é uma pessoa, então ele volta como pessoa mesmo, àquele que o fez assim. E vai ficar com o Senhor. Nós vamos ficar com o Senhor. É isso que diz aqui Eclesiastes 12, 7. Né? Que o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Isso é uma primeira informação escatológica importantíssima. Palavras que vão gerar em nós, que tem que gerar, Deus quer que gere em nós entendimento das coisas, não erros, equívocos, né, que tem tantos aí por aí, e confusões e tal, várias ideias. Não é essa a intenção. A intenção é de fato gerar entendimento que vai gerar fé. Né? O entendimento pela palavra de Deus gera fé. Porque a palavra de Deus ela faz acontecer fé.
Lembra de Romanos 10? Que a fé vem pelo ouvir, né? A palavra. Então, o ser humano sem fé é uma pessoa totalmente miserável. Totalmente sem nenhum tipo de esperança. Porque a fé, depois estada em seu coração, ela vai gerar esperança real em uma criança, irmãos. Uma criança, ele precisa de esperança. Não é a Globo que dá esperança para a criança. Não é a Globo. Quem dá esperança para uma criança são os pais. É a palavra de Deus que vai fazendo da ciência, da parte de Deus, da realidade da vida que ela tem, a partir do que ela vê nos pais, na primeira etapa da sua vida. Né? E aí ela vai tendo, cada dia na sua vida, a possibilidade de ser uma pessoa com esperança. Uma pessoa sem esperança, o contrário de esperançoso, sabe o que é, irmão? Desesperado. Né? É uma pessoa desesperada. E é o que a gente mais vê hoje em dia. São pessoas que não conseguem ter esperança alguma na vida. Eles não têm a esperança, ela avança para a frente da gente. Ela é escatológica, mas a escatologia, se for correta, ela realmente leva ao lugar certo. E ela só pode ir a esperança existir a partir da fé gerada pela palavra. Aí ela vai te dar o traço de esperança que vai terminar no próprio Deus, que vai chegar a Deus, nos lugares de Deus. Né? E então aí a gente vai florescer em nós, vai acontecer em nós, e isso que se chama amor. Essa condição de amar, essa possibilidade de amar, que é algo que é gerado por Deus, junto com a fé, com a esperança, e aí o amor. Então é algo que vem, e isso está escrito em 1 Coríntios 13. É a escatologia do amor, né? A escatologia da condução da vida, desde a formação da fé, da caminhada na esperança e na vida em amor, a verdade em amor. E então, irmãos, é claro que lá em Coríntios 13 diz que há de chegar o dia do Senhor, né, em que a fé não vai precisar mais. Né? Não precisa mais, porque nós vamos estar face a face. Ele consuma a fé. Lembra que Hebreus 11 fala da fé? Né? A escatologia de Hebreus 11, que já vai sendo ela mesma por ser fé, mas ela se consuma em Hebreus 12, que diz assim, que olhando para Ele, Jesus. Né? Então, os filhos da gente, eles estão observando. Cada dia que passa, está gerando neles fé, esperança e amor. São estruturas essenciais, que não se ganha isso em escola nenhuma, não se tem isso em faculdade nenhuma, em supermercado nenhum. Não se consegue comprar isso com dinheiro, com poder, com nada, com lei, com nada. Né? Estão tentando gerar nova sociedade a partir de movimentos políticos, a partir de presidências, a partir de qualquer coisa. Não vai adiantar, não é possível, simplesmente não é possível. Então, a palavra de Deus está conduzindo a gente a Ele mesmo, o Senhor, né, amados? E então, é importante a gente saber o que acontece com a gente, como pessoas. As pessoas não sabem. Né? Quando não sabem nada, eles simplesmente vivem aquele momento num total falta de fé, num total falta de esperança. E se não tem fé nem esperança, não vai ter, e muito menos vai ter, amor. Né? Não vai ter. A palavra do Senhor diz, quando Jesus voltar, será que eu acharei... O amor vai se esfriar de quase todos. Então não vai ter fé na terra. É uma consequência, né, irmãos? Então, amados, extremamente importante a gente perceber que há um sustento dado por Deus para o nosso corpo e há um sustento dado por Deus para a nossa alma, nosso espírito, nosso ser profundo, que é Ele. O nosso corpo tem aí na terra. Né? E para o nosso espírito é só o Senhor com a sua palavra. E Abacuque, capítulo 3, que a gente está vendo também no meio desses pensamentos todos, né?
O Pedro fica rindo, irmão. Ele é uma bênção. Fica rindo. Então, ó, Abacuque, nós vimos outro dia, capítulo 3, de 1 e 2. Né? É uma grande bênção passar esse primeiro ano e ver essas crianças completando um ano, crescendo em estatura, né? Crescendo em sabedoria e crescendo em graça, né? Diante de Deus Senhor e dos seus pais que entendem essa realidade. Né? Nós também entendemos, todos nós queremos assim. Então, Abacuque 3, pouco, vamos dizer assim, perto do Mateus, só que um pouquinho para trás, só umas páginas, umas 20 para trás de Mateus, né? Abacuque no capítulo 3, a gente tem aqui no versículo 1 e 2, nós lemos, pensamos juntos que Abacuque estava diante de Deus, ouvindo a narrativa de Deus sobre as coisas, e então ele tinha ouvidos para ouvir. Lembra aqui, irmãos, versículo 2? Tem ouvidos. Eu tenho ouvido, Senhor. O meu ouvido está atento ao que tu tens a dizer para mim. Então isso é precioso demais, amados. Porque lá em Apocalipse, o Espírito Santo, 7 vezes, ele falou às 7 igrejas: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Né? A coisa mais difícil é ter esse ouvido. Mais difícil pela dureza de coração. Né? Mas Deus tem nos ajudado demais pela sua graça e temos tido esse ouvido também. Então, temos ouvido, Senhor, as tuas declarações, a tua narrativa. E eu me sinto alarmado, né, porque por conta da narrativa de Deus, a gente vai saber exatamente como as coisas serão, como elas são e como serão. Né? Então, ele clama: Senhor, tu podes dar vida à tua obra, só tu. Então, me conceda essa vida, me conceda eu estar vivo. Né? Estar dentro, incluído naquilo que tu estás fazendo. Então, o ato de nós nos colocarmos, irmãos, dessa forma, em Deus, quando nós nos colocamos assim, nós somos o povo escatológico, nós somos o povo profético, nós nos tornamos a narrativa de Deus do anúncio da sua vinda, do anúncio da sua consumação. Porque Mateus 24 diz, 24:14, irmãos vão se lembrar, diz que o Evangelho será pregado em todos os lugares e então virá o fim. Então, esse é o anúncio mais evidente para Deus, hein, irmãos, do ponto de vista de Deus. Deus está dizendo assim, que o que para Ele é de fato aquilo que, vamos dizer assim, chama o fim, o que chama o fim aqui no mundo, para Deus, é ver a palavra dele existindo em realidade na vida de pessoas. Isso aí é o mais perfeito anúncio do fim que tem. É importante a gente saber isso, irmãos, porque muitos crentes, eles ficam imaginando que o fim tem a ver com muitas outras coisas, né? Com guerras, terremotos, gente matando gente, enfim, coisas desse nível que jamais Deus, o Eterno, iria localizar o grande sinal do fim em coisas hediondas, em coisas malignas. Né? O grande sinal da vinda de Jesus não está na mão do diabo fazer, está na nossa mão, está no nosso coração. Por mais absurdo que possa parecer, por mais louco que possa parecer, Deus olha o coração de uma eclesia, dos chamados, e vê o coração deles inclinado para Ele em amor, cheio de fé, cheio de esperança na palavra dEle, e fala assim: eu não posso resistir, eu tenho que voltar. Alguma coisa semelhante assim causa um impacto em Deus, irmãos, causa um impacto.
é o Senhor que sabe o momento, mas o momento vai ser assim, ele é assim, quando a sua eclesia está com o coração cheio dessa fé, dessa esperança, desse amor. O Evangelho em nosso coração, ele está sendo amado. A palavra, ela quer ser vivida, nós queremos vivê-la. Isso está acontecendo em nós. É claro que isso vai despertar uma ânsia do inimigo de querer acabar com a gente, irmãos. E a gente conversando com os irmãos, às vezes particularmente, com um com o outro, a gente vai vendo que um vai passando uma luta, o outro vai passando outra luta, o outro vai passando outra. Mas são lutas muito estranhas, irmãos, porque são perseguições em cima, pesadas. Pesadas. Né? Nós passamos por muitas lutas também. Todos nós aqui. Nós também, aqui em casa, e os irmãos também. São cumprimentos da palavra também, porque há uma ofensa o tempo todo quando esse ponto é vivido por uma eclesia, por um grupo, uma família de Deus na terra. Mas aqui também em Abacuque, irmãos queridos, ele fala assim, no versículo 3, Deus vem de Temã. Deus vem de Temã. E do Monte Parã vem o Santo. Isso é bem importante aqui, irmãos. É uma coisa simples, porque esses lugares aqui são os lugares onde ficam o Sinai. O que tem a ver ele falar assim, Deus vem de Temã? Deus vem de Temã. Deus vem do Monte Parã. Vem o Santo, a glória, e a sua glória cobre os céus. Isto é, Deus está afirmando sempre e sempre. Esse lugar aqui, em termos físicos, é o Sinai. O que aconteceu no Sinai? Não foi Deus dando a palavra dele? Né? Lá no Sinai. O povo saiu do Egito, né? Pela graça, pelo poder de Deus, foram parar no Sinai. Ali, Deus deu a palavra. Então Deus está dizendo assim, eu vou sempre vir. A pessoa dele, vai vir de onde? Da palavra dele. Entende? É simples. Eu vou vir da minha palavra. Então, se nós... Abacuque está dizendo assim, Deus, como é que eu vou ter vida? Ele falou, você vai ter vida pela minha palavra. Pela minha palavra. A vida que eu vou te dar, ela vai estar na palavra. É essa palavra que é o alimento para o teu ser profundo. Não é batata, arroz, feijão, né? Não é essas coisas, são o corpo. Não é ida para determinados lugares. Por incrível que pareça, tem pessoas que acham que indo no Monte Sinai, ele vai encontrar Deus lá. Irmãos, esse lugar onde Deus usou para mostrar a sua palavra, até hoje não é conhecido direito. Ninguém sabe onde é o Monte Sinai. Não é um lugar que está lá perto naqueles lugares que tem aquele mosteiro, não é lá. Existe um outro Sinai, porque Sinai é uma cadeia de montanhas igual ao Himalaia. Não tem jeito de achar aquele monte específico que foi o monte. Né? Mas o povo é fácil de gerar uma idolatria. Os cristãos de todo mundo correm para lá e vão para aquele Sinai que eles acham que é lá. Eles acham que é um monte só que é o Sinai. Não é, é uma cadeia de montanhas. Então Deus está dizendo assim, o que é importante, o que aconteceu de importante naquela região? Aconteceu a palavra do Senhor. O que está acontecendo não é para a gente ir para o Sinai, mas é ir para a palavra do Senhor. Se queremos ter vida, nós temos que pegar a palavra do Senhor. É essa palavra que vai gerar em nós a vida, né, irmão? E é assim que a gente vai caminhando. Nessa sequência de pensamentos, que eu creio que aqui a gente tem vamos dizer assim, um primeiro bloco de coisas importantes para a gente saber isso, pensar e guardar no coração, meditar, né, sobre isso que está acontecendo. Então ele vai começar a trabalhar em nós outra grandeza também, uma outra amplitude, né? Então, em Pedro,
lá em 2 Pedro 3, lá mais no final da palavra, Segunda Pedro 3, ele vai dizer assim, ó, todo o capítulo 3 aqui, irmãos, vocês vão notar que é escatológico, né? Que é sobre o que vai acontecer mais para frente da nossa vida. O Senhor trabalha para nós, Ele mostra para nós as coisas que vão acontecer, porque uma vez nós sabendo como que elas serão, seria uma tolice a gente viver diferente daquilo que Ele fala, não é? Se Deus diz assim, olha, eu vou construir uma estrada, se alguém fala assim, eu vou construir uma estrada, né, daqui até o Bistec, essa estrada é por aqui, né? Aí seria uma tolice, a pessoa fala, então eu vou por aqui. Seria muito esquisito, né, irmão? Se está falado claramente que ali vai ser, e lá que é o lugar para ir, por que eu vou sair para cá? Então, a palavra de Deus está dando a nós, o Senhor ao seu povo, especificamente a nós. Por isso que a escatologia é uma confusão em nós. Porque é ela que gera em nós a esperança. Né? A fé, a esperança e aí então esse amor para a gente andar. Mas se Satanás conseguir tirar de nós qualquer ideia do que vai ser para lá, até muitos cristãos dizem assim, olha, é tão confuso isso que eu não quero nem pensar. Já pensou, irmãos? Será que é certo pensar assim? Se Deus não tivesse falado nada disso, é como um filho. Ô pai, o que será que eu vou ser, filho? Ô pai, ô filho, não se preocupa com isso, eu não sei. Você não vai ser nada. Não pensa no assunto. Como não? Como um filho não pode pensar no assunto se ele está vendo o próprio pai dele, que já é mais do que ele em termos de tempo na terra, do que já fez, que está na frente dele, que o pai dele é a escatologia dele. Está muito na frente dele. Como é que ele fala assim, peraí, se meu pai não tem nada para dizer para mim do meu futuro, o que vai ser de mim? É isso que também tem destruído muita gente. Se o pai, se a mãe, se a família não caminham junto com os filhos. Ontem a gente estava ali conversando, né? De um texto que diz assim, ensina a criança. É uma coisa escatológica. Ensina tem a ver com a escatologia da vida deles. Quer dizer, eu vou ensinar para ele viver hoje e amanhã e sempre. Eu vou ensinar para ele ter um futuro. A gente fala muito isso. Tem muita gente que fala escatologia por aí, né? Eu quero que meu filho tenha um futuro. Já ouviram essas palavras? Mas isso é escatologia pura. Mas o que você quer para o teu filho? Ah, não sei, não quero nem pensar nisso. É muito complicado. Não pode. Então, o povo de Deus é o tempo todo orientado pelo Senhor a não perder seu foco de esperança, de fé. E Pedro aqui, então, outro dia eu estava lá em Campinas, São Paulo, essa semana ainda com os irmãos, falando assim, gente, nós vamos dentro da escatologia de Deus a partir da palavra de Deus, única e absolutamente. Porque o que tem de gente falando escatologia aí, que é uma abobrinha, irmãos, que é palha mesmo, e confunde todo mundo, né? Ó, Pedro diz assim, ó, 2 Pedro 3. Ele diz assim. Olá, irmão Vinícius. Entra, irmão. Entra. Então, o cuidado que Deus tem conosco em mostrar um futuro para nós. É como um pai que fala assim, eu quero que meu filho tenha um futuro. Eu quero que meu filho tenha um futuro. E em 2 Pedro 3, 10, diz assim, virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, né, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, a terra e tudo que nela existe serão atingidas. Então, não vai... Deus está tentando narrar para nós que tudo o que existe vai acabar.
tudo que existe aqui de matéria, de universo, de planetas, de tudo que foi preparado, construído, todo esse sistema montado vai acabar. Então, se tudo isso vai acabar, lá no versículo 11 diz assim, olha, visto que todas essas coisas vão acabar, vão ser assim, desfeitas, vocês devem viver como gente que espera algo melhor que isso. Entende? Dá para entender a chamada de Deus aqui, né, irmãos? Nós devemos ter um tipo de visão de vida, de cosmovisão, que ultrapassa aquilo que nós vemos. Ultrapassa a matéria, a casa, o carro, os bens, o dinheiro, tudo que a gente tem. Tudo isso vai se desfazer no pó. O planeta, a lua, as estrelas, as galáxias, tudo vai acabar. E se tudo vai acabar, que tipo de visão de vida vocês têm? Se vocês estiverem focados o tempo todo só nisso, vocês vão ser miseráveis. Isso, mais numa outra narrativa de Paulo, a gente vai ser orientado pelo Senhor a ter um cuidado dentro dessas situações reais que hão de acontecer. O povo de Israel, no caso, foi um exemplo. Em muitos anos, eles viveram em tendas. Tendas, décadas andando no deserto. Não tinha razão, não existe razão para uma pessoa gerar tamanho esforço, tamanho trabalho, de uma maneira muito mais do que poderia até ser, daquilo que vai acabar com ele, destruir a sua própria saúde, a sua própria vida, tomar conta de si mesmo de uma maneira que vai engoli-lo de uma tal maneira, se tudo isso vai acabar. Não é que nós não devamos fazer nada, não é isso. É só não perder de vista que a nossa escatologia não pode ser prejudicada. A escatologia que teremos na nossa vida não pode estar focada no nosso modo de ver a vida, né, irmãos? Mas no modo de Deus. No modo de Deus. Entende? Então é bem preciosa essa palavra do Senhor aqui, né, irmãos? Pois é. Em Lucas, no capítulo também, em Lucas, no capítulo 12, a gente é outra chamada do Senhor para a gente estar avaliando essa nossa existência dia a dia, de acordo com a narrativa daquele que sabe o que fala as coisas. Deus sabe o que fala. Mas muitos cristãos, muita gente, até crente, quem não é crente, a gente não espera saber nada, não vai conseguir saber. Simplesmente ele está na sua narrativa, como Paulo fala em Coríntios, no capítulo 2, ele está numa mente carnal. A mente carnal, a mente pura e simplesmente psique, a mente psique. A palavra psique significa assim, a vontade só. É a mente centrada na vontade. É autocentrada. É só a vontade dele que gera a ideia. A ideia de vida, a ideia futura, a escatologia dele, a teologia dele. Então, uma pessoa sem que tenha nascido de novo, sem que tenha o Deus eterno trabalhado na vida dele, toda a narrativa que ele tem é dele mesmo. Então não consiste, não tem consistência, não tem realidade ali. É uma ficção que ele inventa e que ele acredita. E ele vai com tudo em cima dela. E aqui em Lucas 12, Deus está tentando narrar para nós, nessa forma, que uma pessoa, no versículo 12, 16 em diante, Jesus falou uma parábola. Isto é uma história que é simples, extremamente simples, mas que tenta alcançar a mentalidade mais simples para que ele não perca o foco, para que ele não possa dizer que não entendeu. Então Jesus está tentando dizer o seguinte, que havia uma pessoa que arrazoava consigo. Isto é, irmãos, a pessoa é tão egoísta que ele argumenta com ele mesmo. Ele não argumenta com ninguém. É com ele.
Ele fica pensando assim, o que você acha que você deve fazer? Eu acho que deve fazer, mas deve ser assim, não, mas deve ser assim. Daquele outro jeito, ele não, é assim. Ele argumenta com ele mesmo. É um arrazoado com ele mesmo. Não, é um egoísta absoluto. Né, irmão? Isso é um absurdo. E ele dizia assim, o que farei? Aí ele perguntava assim, né, para ele mesmo, o que eu vou fazer? Né? Porque eu tenho tanta coisa, eu tenho muitos bens, eu tenho muitos frutos, eu tenho isso, tenho aquilo, tenho. E eu então vou fazer o seguinte, eu vou arrumar mais lugar para guardar mais coisas para mim. Né? Isso é uma loucura, mas a pessoa é assim, irmãos. A humanidade, fora de foco, ele se centraliza nele mesmo. Né? Ele se torna um Deus dele mesmo. É o grande problema na vida deslocada de Deus. Né? A vida deslocada de Deus, ele se torna, é como Lúcifer, ele cai no mesmo erro de Lúcifer. Né? Ele demoniza a si mesmo. Ele se torna adversário de Deus. Então, a ideia dele, esse homem aqui, foi ainda ganhar mais ainda. Ter mais coisa ainda, e mais e mais. E ainda ele vai dizer para ele mesmo, de novo no versículo 19, ele diz assim, e eu vou dizer para mim mesmo. Né? Olha, agora eu consegui mais coisas ainda, agora eu posso descansar. Tem gente que é assim, né, irmão? Ele fala assim, ó, quando eu tiver 200 anos, eu vou me aposentar. Irmãos, ele não chega a 60 e morre. Né, irmãos? A pessoa vai com tudo e morre. Né? Esse tipo de mentalidade, ele destrói a pessoa, ele não percebe, não tem poder, não há poder na gente. Mas Jesus está tentando mostrar que a ideia de que ele poderia ainda ser mais, e ter mais, e maior, que algum dia ele poderia descansar, ela acomete a pessoa de um veneno mortal. Ele vai pensando assim até que chega um momento que ele estava com boa saúde aqui, irmãos, olha só. Em termos físicos, a saúde dele era ótima. É como a gente está falando hoje em dia, as pessoas hoje estão morrendo saudáveis. Eles morrem com saúde. Que nem aquela minha tia lá, tia-avó, ela lá no sofá com 100 anos, alegre, chegou a filha dela, dizia assim, minha mãe, eu trouxe aqui o resultado do exame da senhora. Está tudo bem, ela sorriu e morreu. Né, irmãos? Então é um negócio assim, que é assim, as pessoas morrem com saúde. Né? Eles vão até sei lá quando. Né? Então esse homem aqui, Jesus diz, agora chegou a tua hora, você está com saúde, mas você vai. Né? Só que ele dizia, você é um louco, você está fora de foco da verdade, você não está pensando, toda a tua vida tu pensaste numa narrativa incorreta. Eu te chamei o tempo todo te chamando, mas tu não paraste para pensar. Oi, não. Olá, sente aí. Então, no versículo 20, ele diz isso. Você está louco? Né? Isso. A tua visão escatológica está mal. A tua visão teológica, a tua visão de vida, das narrativas da tua vida, estão fora de foco totalmente. Né? Então nós temos que acertar isso. Deus está chamando a gente para acertar. E não tem outro lugar para acertar isso. Não tem igreja, não tem denominação, não tem pastor, não tem nada. É a palavra de Deus que pode acertar isso. É só Cristo que pode acertar. Né? Há de chegar o dia da gente partir. Não tem jeito. Né, irmão? Não, também não é. Isso não é uma desgraça. Há de chegar o dia de partir. E aí a gente é remetido novamente, a gente vai sendo levado para 1 Coríntios 15. Né? 1 Coríntios 15. Vocês estão vendo a palavra de Deus e conduzindo a gente para várias escatologias, várias narrativas escatológicas, preparando a gente, cada um de nós, para acertarmos, né, a nossa visão de existência, modo de ver a nossa vida, colocarmos dentro da existência e aquilo que vai gerar em nós o caminho correto, a maneira correta. Então, 1 Coríntios 15 é um capítulo extremamente profundo quando se trata da escatologia aqui.
E também muito claro. Irmãos, geralmente quando se fala em escatologia, narrativa de futuro, como falamos aqui, muita gente diz assim, é um assunto muito complicado, né? Eu não vou pensar muito sobre isso. Isso é um absurdo, não deve ser assim nunca. Mas porque as pessoas, quando ouvem por aí a escatologia, eles ouvem sobre o milênio, né? Eles ouvem sobre semanas de Daniel, eles ouvem sobre as estátuas de Ezequiel, as bestas, os dragões, né? Enfim, Armagedon. Eles vão, é impressionante que as pessoas quando vão para a escatologia, eles não fazem como nós estamos fazendo aqui. Eles vão para as figuras que são explicadas a partir da escatologia clara, que é essas aqui. Essas escatologias claras aqui, nós estão dando fundamentos para nós, para quando nós formos falar de dragão, de Babilônia, de estátuas de Daniel, de tudo aquilo que foi usado ali, nós vamos entender facilmente. Não vai ter problema algum, né? O problema é que as pessoas não vão nessas escatologias que nós estamos indo aqui. E aí eles não pensam em nada. Então Deus está tentando dizer para nós, meus filhos, vocês têm futuro. Eu tenho um futuro para vocês. Né? Então em 1 Coríntios 15, a gente tem uma clara escatologia aqui. Irmãos, uma coisa impressionante quando a gente lê 1 Coríntios 15, aqui assim, e depois você lê todos os filósofos, os principais, que não dá para ler todos, né? Mas os principais filósofos existentes no mundo todo, os principais, quando você lê, e os grandes líderes de religiões, as mais importantes também no mundo, você não vai encontrar em nenhum lugar uma narrativa igual a essa aqui, em nenhum lugar. Em nenhum filósofo, em nenhum teólogo de qualquer religião fora de Cristo, você vai encontrar uma narrativa dessa aqui. O que está narrado em 1 Coríntios 15, que é sobre a ressurreição, não existe esse tema em qualquer religião do mundo, irmãos. Não existe. Isso foi trazido por Deus. Se a gente fosse uma religião comum, produzida pelo homem, nós teríamos uma narrativa de futuro semelhante aos gregos ou aos romanos. Provavelmente. Não tem nada a ver com ressurreição, nada a ver com isso que está escrito aqui. Então, isso aqui é único. Isso aqui é um patrimônio de Deus. É algo que, de fato, a humanidade vai passar. Não é produzido pela mentalidade humana. É algo que Deus veio trazer para a humanidade, mostrar que é assim. Né? Então, 1 Coríntios 15 diz assim, ó, eu venho, meus irmãos, lembrar a vocês, olha só, novamente, né, trabalhando com a nossa memória, quanto ela é cansada, irmão. Quanto a nossa memória é atacada. A gente vive numa geração de destruição dos campos de lembrança, de memória, dos campos de concentração, no sentido certo da palavra, né? Dentro da nossa visão de vida. Aquilo que nós vamos nos concentrar para guardar. Aquilo que nós vamos disciplinar a nossa mente a ouvir. Como diz o Espírito do Senhor, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Isto é, eu estou me dispondo, disse o Abacuque que vimos agora há pouco. Eu me disponho a te ouvir, Senhor. Eu quero ouvir a tua narrativa. Então aí você vai ter vida. Então aqui ele está dizendo, eu quero lembrar a vocês a palavra que vos anunciei, e vocês receberam e ainda perseveram. Olha que bênção. Por essa palavra, vocês foram salvos. Se retiveres a palavra tal como vou-la preguei. Isto é, não pode ser mudada a palavra. A menos que tenhais crido em vão. Agora, olha aqui, irmãos, do versículo 3, o versículo 4, ele vai afirmar que aquilo tudo que aconteceu da parte de Deus, Deus esteve envolvido. Estão vendo? Deus esteve envolvido. Como é que Deus esteve envolvido naquilo que está acontecendo para narrar para nós? Em quem que Deus se envolveu?
Na pessoa de quem? De Cristo. Deus se envolveu em Cristo. Eu vos entreguei o que também recebi. Que é Cristo. O ato de Deus foi feito pelo Deus mesmo. Né? Agora, tudo que Deus fez tem que estar segundo o quê? As Escrituras. Estão vendo, irmãos? Por isso que nós insistimos aqui o tempo todo. Nós não podemos e não seremos Igreja de Cristo fora das Escrituras. Não seremos, ninguém será. Né? Lá em São Paulo, essa semana, estávamos pensando sobre isso. E pessoas disseram assim, mas ô pastor, a palavra eclesia, o que significa? Eu disse assim, significa gente que foi chamada. Gente que foi chamada. Pessoas chamadas. Então aquele irmão Danilo disse assim, mas pastor, em Mateus 16, eclesia, então a palavra que está lá é igreja. Eu edificarei a minha igreja, disse Jesus. Aquela palavra lá é eclesia? Eu falei, é. O Novo Testamento grego é fácil de ver. Tá, eclesia. E o que quer dizer então? Jesus está dizendo assim, eu edificarei os que eu chamei. Simples. Os que eu chamei. Agora, as pessoas cristãs, a partir do ano 300, pegaram esse nome, eclesia, os que eu chamei, e transformaram em um processo institucional. Colocaram isso em templariamente. Né, a partir de Constantino, fizeram esse processo acontecer, totalmente aleatório da palavra de Deus, irmãos. Por que fizeram isso? Então, 17 séculos, nós estamos andando em cima de uma heresia, de um absurdo, de um erro. E hoje é possível as pessoas tentar ler o Novo Testamento e quando encontram a palavra igreja, que não foi traduzida, e aí confunde mais ainda, e acha que é isso que está aí. Né? Então quando a gente diz, eles falam, mas pastor, então se é assim, não vai dar para mudar. Eu falei, isso não dá para mudar, mas e você? Ah, eu dá para mudar. E eu vou mudar. Ele, o Danilo, os irmãos lá, o Daniel, o Tiago, a irmã Helena, não, a Sheila, o André, a Priscila, né, a Letícia, o Cris, os irmãos todos que estão ali, nós, olha irmãos, a Heloísa, todos os irmãos estão aí vendo, eles falaram, pastor, nós vemos junto a coinonia, a comunhão dos chamados, nós estamos juntos. Então, amados, quando a gente ouve Apocalipse, a chamada escatológica, é Deus chamando os que já foram chamados, porque eles estão longe. Né? Então aqui as escrituras são o norte, não é outro livro, não é outra cabeça. Irmãos, tem tanto pastor aí com cada título que tem, com 500 doutorados, mas eles estão falando a palavra certa, só que eles não estão conseguindo viver a palavra. Eles não demolem os seus templos, eles não saem fora, eles não vão seguir a palavra como a pura e simples narrativa de Cristo. Por que eu não, quando eu comparecer diante do Senhor, Ele vai perguntar para mim assim, você agiu conforme a minha palavra? Eu vou dizer, agi, Senhor. E Ele vai falar, é verdade, tu agiste conforme a minha palavra. E isso eu tenho consciência e certeza tranquila, porque a palavra está aqui e eu sei o que ela significa. E nós estamos passando para os irmãos como ela é e como nós devemos ser, para que nós possamos, na nossa narrativa, na nossa caminhada, no nosso futuro, chegar diante de Deus como uma noiva que está pronta e bonita e bela, arrumada, né? Sem mácula, nem ruga, nem nada. O Senhor fala isso em Efésios, porque nós precisamos ser limpos cada dia pela palavra. Então aqui, amados, uma das coisas que vemos aqui no capítulo 15 de Coríntios é que ele vai dizendo que Jesus mesmo deu provas da ressurreição. O que vai acontecer? Né? Jesus mesmo ressuscitou. E ele, além de ressuscitar, irmãos, ele apareceu para um monte de gente. Não foi? Olha só do versículo 5. Jesus ressuscita e aparece para quem? No versículo 5. A Cefas, aos 12. Então Jesus, irmãos, ele foi lá e morreu. Né? Mas depois ele vai e ressuscita. E como Jesus ressuscitou, ele vai e se apresenta perante Pedro.
E depois perante os 12. E depois disso, no 6? Para mais de 500 irmãos de uma vez só. É claro que ele apareceu outras vezes, mas ele apareceu para 500 pessoas de uma vez só. Né? A palavra de Deus vai dando base para nós, força para essa fé. A fé em nós só pode ser gerada pela palavra. Então a palavra de Deus está dizendo que vai acontecer no futuro é uma ressurreição. Esse corpo que o seu Zé foi sepultado lá há 3 dias, 2 dias atrás, esse corpo vai ressuscitar. E quem que mostrou que vai ressuscitar? Quem foi que provou isso? Quem que provou? Foi Cristo, irmãos. Foi Jesus que provou que vai ter ressurreição. Né? Foi Jesus que provou. E aí ele vai narrando que ele apareceu para mais pessoas e tudo, até para ele mesmo. Então Paulo diz assim, finalmente ele apareceu para mim, para me chamar. Né? Algum temporão. Um apóstolo temporão. Algum fora de tempo. Né? E ele diz aqui no 9, eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui os que foram chamados por Deus. Cada vez que você lê a palavra igreja na Bíblia, você tem que traduzir na hora. Você tem que traduzir, irmãos. Tem que traduzir. Traduzam a palavra, para que vocês sigam a palavra de Deus. Ela significa aqueles que foram chamados. Né? Aqueles que foram chamados. Tá? Então, também no versículo 10 diz assim, irmãos, olha só. Irmãos, aqui no 10 é tão precioso. Quero ajudar a gente aqui. Porque como é que a gente caminha na nossa vida, irmãos? Como é que a gente avança? Paulo diz assim, eu tive tanta luta na minha vida, as pessoas me perseguiram, né? Eu fui tido como não grato, as pessoas queriam me matar, disse Paulo, as pessoas não gostavam de mim, até os cristãos tinham medo dele, eu fui apedrejado, tive que descer escondido, fugir de uma cidade, passei cada situação. O que me ajudou? O que me ajudou a passar? O que me levou a passar? O que foi? Olha só o versículo 10. O que foi? A graça de Deus, né? A graça de Deus, irmãos, existe quando a gente estiver passando por qualquer luta na nossa vida, a gente precisa estar pensando, né, nessa graça de Deus que vai chegando a nós, nos conduzindo. Né? Irmãos, vocês fiquem tranquilos com as criançadas, tá? Porque a criançada é uma bênção, é assim mesmo. Eles estão diante de um processo de família. Tá certo? Então, é uma bênção esse momento, irmãos. Eu louvo ao Senhor pelas crianças se movendo no meio do povo, sabe? Há de chegar uma hora que eles vão chegar e ter 12 anos. Assim, que nem o Lipe. O Lipe, se ele estivesse andando assim, rastejando pelo caminho, e o Emanuel também, aí eu ia achar meio estranho, né? Se o Sandro estivesse por aí querendo pegar brinquedinho, eu ia achar estranho, né? Mas neles, né? Ali, né? O Pedro, o Samuel, lá, o Gabriel está lá. Então, a turma é assim mesmo. É um processo de vida. A gente tem um raciocínio, a gente tem a capacidade, o adulto, ele tem a capacidade de estar aqui, tem ou não tem? A gente está aqui e ao mesmo tempo, junto com a atenção que você tem aqui, você pode ficar pensando, será que eu deixei alguma coisa no fogão? Né? Será que meu carro está lá fora e ninguém roubou? Né? A gente fica assim, o adulto é assim, a criança não. A criança é diferente. A criança, ele é 100% focado. 100%. Então, se ele está focado, ele não pensa em mais nada. Então, enquanto criança, se a gente conseguir caminhar junto com ele, com a nossa capacidade de adulto,
de ficar com a criança, andar junto, e ao mesmo tempo estar focado naquilo que está acontecendo em volta, a criança vai crescer. Entende esse processo? Ela vai crescer. Porque ela consegue focar 100%, por exemplo, no engatinhar, num inário daquele ali. Né? Aí ela, por exemplo, o Pedro viu o inário, ele quer o inário, é 100% inário. Né? Então ele vai lá, é assim que é. Mas nós adultos, a gente olha a criança, mas a gente consegue, claro que dá trabalho. Esse é o trabalho, esse é o bendito trabalho, o bendito culto, que as crianças estão crescendo junto com a gente. Sabe isso, irmão? Hoje em dia estão se fazendo de tudo para desmantelar famílias. Né? Desde crianças, já pegam as crianças e terceirizam para escolinhas, com 3 meses, com 4 meses. E as igrejas pegaram essa doutrina. E é possível chegar numa igreja, dos moldes de hoje em dia, e a criança ir para uma classinha. Como se fosse um cultinho. Já viram esse termo, cultinho? Eu já ouvi, irmãos, tantos anos. Isso é uma coisa de onda. Então ela já vai preparada exatamente para ficar igual ao mundo. Ela já consegue entrar no mundo e não vê diferença nenhuma. Então é um negócio assim, terrível. Então, queria caminhar com os irmãos aqui em Coríntios 15, porque os nossos filhos estão indo para onde o Senhor quer que a gente vá, né? Onde nós também estamos indo. E uma coisa preciosa aqui no versículo 10, que ele usa 2 vezes a palavra, olha só, graça de Deus. Isso é precioso, irmãos, porque há algo da parte de Deus. Não, na verdade ele usa quantas vezes? 3, né? 3 vezes. 3 vezes. Nesse texto é uma ênfase. Ele está dizendo, há algo da parte de Deus chamado graça, que ele faz vir sobre mim, diz Paulo, e sobre nós, que nos dá condições de prosseguir no meio de todas as situações. Né? Então eu sou o que sou, ele fala, pela graça de Deus. E a sua graça me foi concedida, não se tornou vã. Quer dizer, quando a graça de Deus me alcança para eu continuar, eu não deixo isso se perder. Quando Deus nos alcançou com a graça dele, nos dando condições de viajar, nenhum momento nós fomos passear, irmãos. Todos os momentos que nós fomos para qualquer lugar foi para falar da palavra do Senhor. Ver os nossos filhos? Sim, foi uma bênção. Poder ir lá no André, poder ir lá na Priscila. Mas ao mesmo tempo o Senhor estava dando oportunidade para nós. Chegava lá no André, chegava lá na Priscila e falava assim, meus filhos, vamos abrir as portas aqui para a gente falar da palavra do Senhor. E eles imediatamente, vamos, pai, vamos. E aí nós continuamos e começou a ampliar. Eu não fico pensando em ir para Fernando de Noronha, não fico pensando em ir para Gramado, a gente até pensa, algum dia nós vamos. É a nossa vontade, um dia ir. Dá para ir, irmãos, qualquer hora, só pegar um voo aqui e ir. Né, para qualquer um lugar desses aqui no Brasil. Mas, na verdade, fica no nosso coração um grande amor por ver os irmãos lá em Campinas, hoje, aqueles irmãos igual nós aqui. Quando a gente está lá, eu fico pensando aqui. Quando a gente está aqui, eu fico pensando lá no André, na Priscila. E é uma coisa interessante. O Vinícius está para qualquer lado do mundo. Ele está lá, não sei onde, ele liga aqui. Está acontecendo isso, aquilo, outro. Vamos orar, vamos. Né, irmãos? Quantas vezes a gente está assim, numa conexão preciosa do Senhor. Né? Então, não é vão. Não estamos fazendo nada em vão. E trabalhei muito mais do que os outros apóstolos, Paulo fala. Todavia, não eu, mas o que está acontecendo é que a graça de Deus está conosco. Nós estamos chegando onde nós estamos indo, amados, nós todos, por causa da graça de Deus. Senão a gente não ia. Né? Então ele diz assim, ó irmãos, no versículo 12. Se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? Até entre os cristãos tinha gente duvidando, isso é uma coisa que não deve ficar preocupado. Né? Mas se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou,
Então, a pregação é vã. Tudo que a gente está falando aqui é inútil. É totalmente tolo. É tolice. Toda a nossa vida está centrada numa escatologia, irmãos. Toda a nossa vida está centrada porque há um futuro. Há um futuro que nós estamos indo na direção dele. Não é? Tem gente que na hora de conversar sobre o seu Zé, que estava sendo sepultado, eles pensavam que ele ia ficar lá, irmão. Tem gente que pensava que ele ia ficar lá, deitado lá, com o olho fechado, debaixo daquela terra. Isso é um absurdo. Totalmente. Nós acabamos de ver agora há pouco que o espírito volta a Deus. O corpo é um tributo de volta da parte do próprio Deus à terra que usou o corpo. Até o dia da ressurreição. Até o dia da ressurreição. Né, irmãos? Maravilha? Que bênção, né, irmão? Olha só. E ele vai falando aqui, ó, no versículo... Veja só no versículo 17. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que a gente tem. Porque a fé verdadeira, ela alcança a eternidade. Ela vai para a eternidade. Ela vai para frente da própria existência aqui. Né, Pedro? Olha só. E se a nossa fé é desse tipo de fé, que é só para essa vida, irmãos, olha só, a gente está morto ainda nos nossos pecados. Nós estamos nos pecados. E diz aqui o 18, e mais ainda, os que dormiram em Cristo perecerão. Quer dizer, se não houve ressurreição, acabou mesmo. Tudo, não tem mais nada. É como diz o ditado, morreu, acabou. Morreu, acabou. Irmãos, muita gente diz isso, muita gente pensa de fato que é assim. Porque não tem esperança nenhuma, não tem fé, e não pode ter amor. Né? Então, a realidade da ressurreição, ela aponta para nós a própria vida, a própria continuidade com sentido, com significado. Não é vazio, é uma realidade de vida. Se você não tem ressurreição de Cristo, e você não vai indo nessa direção, então morreu, acabou. Né? Acabou mesmo. Por isso que a reflexão sem Cristo, ela vai terminar no túmulo mesmo. Termina no túmulo. Acabou, acabou. Morreu, deitou lá, foi. Né? É um desespero. E o pessoal, então, acha melhor viver do jeito que quiser. E diz o versículo 19 ainda, se a nossa esperança em Cristo se limita a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Quer dizer, é miserabilidade. Não tem como alcançar uma realização de nada. Quer dizer, você só pode se realizar com o que você é, a gente só pode realizar com o dom que a gente tem de vida, se nós estivermos de fato vivendo em Cristo. Aí o ato nosso de viver, ele se torna significativo. Ele não é reduzido só a você. Não é reduzido só à tua própria maneira de viver. Mas é a direção de Deus. Vai dar sentido, vai dar significado, vai dar grandeza e honra àquilo que tu és. Né, irmãos? Né, Pedro? Pois é. Então, amados irmãos, Filipenses 15. Eu queria compartilhar aqui com os irmãos ainda uma coisa do versículo 35. Né? 35. Deixa eu ver aqui. Não, antes de chegar no 35. Vamos ver, volta para o 20, irmãos. Volta para o 20. Diz assim, olha, de fato Cristo ressuscitou, de fato. Há um fato na história. Né? Há um fato. O fato é, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Então, existe uma ordem, irmãos. É muito importante a gente ver que ordem é essa. Como é que vão acontecer as ressurreições? Que ordem elas virão? Como é que vai ser? O primeiro tem que ter existido. Qual foi o primeiro? Foi Cristo. Né? Olha só. Ele, Jesus, é a primícia. Então, olha o que ele diz aqui no 21.
A morte, ela entrou no mundo. A morte entrou no mundo por causa de um homem. A morte entrou no mundo por causa de um homem. Agora, irmãos, veja só, se um homem teve essa competência terrível, maligna, de expor todos nós à morte, que nós vemos aí o tempo todo, os cemitérios estão aí, as pessoas estão morrendo o tempo todo. A morte é uma realidade por causa de um homem. Agora ele diz aqui também, imagina que a vida veio por um homem também. Só que esse homem é Deus. E ele mostrou isso porque Adão ficou lá morto, mas Cristo ressuscitou. Cristo ressuscitou. Então, se um homem trouxe a morte, muito mais a vida é muito mais poderosa do que a morte pelo homem que trouxe essa vida, que é Cristo. Então, o fato da ressurreição, ela vai comprovar o poder de Cristo sobre a morte. E ele é a primícia, começou com ele. Começou com Cristo. Existe uma hierarquia na ressurreição. O primeiro é Jesus, né? Então diz aqui, olha, no versículo 22. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos são vivificados. Agora, como é que vai se dar isso? No versículo 23. Cada um, porém, na sua própria ordem. Cristo, as primícias. Depois, os que são de Cristo, na sua vinda. Olha só, irmão. Está vendo? Quando é que vai se dar a outra ressurreição? Na vinda de Jesus. A ressurreição primeira se deu com Cristo. E a outra ressurreição, quando vai se dar aqui? Na vinda de Cristo. Tá? Então, quando Jesus voltar, vai ter a outra ressurreição. Que na Bíblia é chamada de primeira ressurreição. Né? Cristo aí é a primícia, é ele que faz acontecer esse poder sobre a morte. Então, depois de Cristo, a primeira ressurreição que vai ter é na vinda dele. Mas vamos ver que ressurreição é essa. Né? Vamos ver que ressurreição é essa que vem na vinda de Jesus. Bom, aí virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, e quando houver destruído todo o principado, toda potestade e poder. Irmãos, eu queria muito que os irmãos lessem, meditassem, orassem nas suas casas, em 1 Coríntios 15. Tá? Porque na semana que vem nós vamos falar exatamente sobre as duas ressurreições. Né? A primeira ressurreição e a segunda ressurreição. Tá? Então, não Cristo, mas a primeira na vinda e a segunda ressurreição depois. Então, 1 Coríntios 15, leiam, depois nós vamos continuar. Né? E também, além de 1 Coríntios 15, deem uma lida também em Apocalipse 20, 4 e 5. Porque ali vai falar da primeira e da segunda ressurreição. Né? Apocalipse 20 inteiro, pode ler. Que ali vai falar da primeira e da segunda ressurreição. Para a gente poder pensar juntos aqui nessa continuidade da narrativa de Deus sobre o nosso futuro. Né? Se quiserem marcar aí, 1 Tessalonicenses 4. Tá? 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Então, essas narrativas de Deus que vão nos estar fortalecendo, trazendo fé, a esperança e gerando amor em nós, por Deus, pela graça de Deus. Né, irmãos? E assim a gente vai seguindo. Né? Então, queridos e amados, desde Gênesis, como nós vimos, né, passando por Abacuque ali, e Coríntios e Mateus, nós vamos caminhando dentro da palavra para recebermos a narrativa do Senhor sobre essa questão de futuro da gente. Né? Nosso precioso Senhor, que não nos joga na história assim, para dar o que der. Não é assim. Né? Todas as coisas caminham. Todas as coisas foram feitas por Ele, por meio dEle e para Ele. E por isso, irmãos queridos,
a graça vai acompanhando a gente, né? E nós vamos orar juntos agora, né? Vamos orar. Ó precioso Deus que nos alcança com esse amor, com essa orientação da Tua palavra, Senhor. Ó Deus, eis aqui o Teu povo. Nós queremos celebrar o Senhor Jesus aqui agora também, como família Tua, chamados Teus. Ajuda-nos, Pai, que cada dia essa celebração que estamos fazendo aqui, ela aconteça continuamente, Senhor. Um ato de adoração com os nossos pensamentos, com nossos dons, com o nosso jeito de ficar lá em casa, nosso jeito de trabalhar, nosso jeito de viver, que Tu, pela Tua graça, vai nos dando condições de ir vivendo a Tua palavra, anunciando assim a intervenção do Senhor na morte, da nossa morte, e alcançando a gente com a Tua vida, Senhor. Ó Deus, eis aqui nossos corações para celebrar a vida que somente Jesus pode dar. E aguardamos, querendo muito que o nosso coração, cheio da Tua palavra, cheio então da fé, da esperança e do amor, nós possamos estar causando esse impacto no céu de presença do Senhor em nossas vidas, de aguardar mesmo a vinda do Senhor nesse mesmo momento que nós estamos orando aqui, Senhor. Nós estamos aqui orando juntos em nome de Jesus. Amém. A irmã Nancy vai trazer o pão e nós vamos juntos celebrar essa experiência de viver em Cristo, essa experiência de caminhar com Cristo, como Ele falou que nós estaríamos fazendo assim até quando Ele voltasse, quando Ele voltar. Isso está escrito em Mateus 26, quando Ele chama os seus discípulos, no versículo 17, diz assim: vão lá na cidade, encontrem aquele jovem na beira do poço e digam a ele que na casa dele eu vou celebrar a Páscoa. Então eles foram lá, encontraram o moço, falaram com ele e disseram a ele assim: o Senhor ordena que você faça preparativos lá para a Páscoa. E eles foram na casa daquele jovem, provavelmente Marcos, e eles lá na casa celebraram a Páscoa. E assim a eclesia do Senhor ela começou, né, a celebrar. A gente dá essa ênfase porque hoje em dia o pessoal celebra isso em templos, né? Eles fazem esses tipos de... Eles chamam de Santa Ceia. Eles celebram em templos. Quer dizer, faz tudo ao contrário do que dá na palavra. E conforme está em Mateus 26, Jesus esperou que eles todos recebessem o pão, como estamos fazendo aqui. E Ele tomou o pão e junto com todos eles oraram ao Senhor, porque de fato o pão de Deus estava ali realizando o que era necessário para eles terem vida. E é assim que também nós vamos orar, né, irmãos? Dando graças por essa vida que Jesus traz e é para nós. Senhor, nós queremos agradecer e celebramos. Deus, obrigado pelo que Tu, somente Tu, em Tua pessoa, tomaste para Ti o ato da redenção, porque só no Senhor há a redenção, há a salvação, há a justificação. Só no Senhor há salvação. Só o Senhor pode pegar uma pessoa da morte e dar vida àquela pessoa, pelo ato que Tu fizeste naquela cruz. E nós Te agradecemos. Oh Deus, obrigado, Senhor, pelo alimento eterno que é Cristo. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Então, Jesus partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. E como Jesus ensinou, vamos fazer.
Amém, amados. Jesus também, depois que eles comeram aquele pão, que ele estava dando uma forma de cumprimento àquela Páscoa, né? Porque ele fala que agora ali estava um Novo Testamento. Até ali, até aquele dia, eles celebravam a Páscoa, mas agora era ele que eles deveriam celebrar. E que aquela Páscoa se cumpre agora. E nele tem o Novo Testamento acontecendo agora. E foi assim que cada um pegou também o cálice. Jesus estava realizando algo que só Deus pode fazer, para nos fazer ser o que só Deus também pode fazer. E Ele fez, e Ele tocou em nossas vidas, e fomos alcançados por essa graça. E agora a gente caminha até o dia do Senhor, sendo chamados para andar com Ele o tempo todo, né, irmãos? E Jesus então tomou um cálice e deu graças. Ó Senhor, nós somos gratos. Senhor, muito obrigado, Pai, pelo ato de amor do Teu coração, que tem alcançado uma entrega em Cristo, numa dimensão tal que é possível alcançar um coração, uma pessoa que está morta no pecado, que está condenada ao inferno, que no dia eterno iria ser lançado à condenação eterna por causa do pecado, e Tu consegues alcançar essa pessoa como alcançou nossas vidas, e nós estamos aqui celebrando que esse poder do ato de Jesus alcançou nossa vida. E nós queremos dar graças, Senhor, porque aqui está a Tua família, que ousadamente continua e caminha por causa da Tua graça, Senhor. Nós louvamos o Teu nome pela redenção que há em nossas vidas, pelo corpo que Tu formaste conosco, e oramos em nome de Jesus. Amém. E então Jesus deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber convosco o vinho novo no reino de meu Pai. Então, como Jesus ordenou, vamos fazer. Ó Deus querido, nós, juntos com Tua família, anunciamos aqui juntos que é o Senhor que nos faz unidos, que é o Teu sangue, que é o Teu corpo, o sacrifício Teu. Como diz a Tua palavra em Apocalipse, o Cordeiro que foi morto, mas que está vivo pelos séculos dos séculos. Ó Deus, nós celebramos o Senhor e nós anunciamos o Senhor, conforme a Tua palavra diz, o dia da Tua vinda que está anunciado agora em nossas vidas, Pai. Ó Deus, nós Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Bom, amados, então é assim mesmo. Vamos continuando firmes, né? O Senhor abençoe que nossos filhos cada dia vejam esse carinho, esse amor, essa direção na vida dos seus pais. Que todas as dificuldades e lutas a gente dobre nossos joelhos, que a gente clame ao Senhor. E que a gente, como família, né, como chamados, então eclesia, a gente caminhe como esse povo que vai indo até o dia do Senhor. Ainda que pelos cantos da terra, pelos valados, como diz Hebreus 11, pessoas que o mundo não é digno, mas que continuemos andando conforme Hebreus 12 fala, olhando para Cristo. Vamos continuar orando uns pelos outros, os irmãos que estão lá em Campinas, São Paulo, no Rio, e todos os outros irmãos que também em outros lugares têm acompanhado a gente. Qualquer oferta, pode ser entregue ali, que o Senhor nos fortaleça a continuar firme sempre
E agora eu vou só, irmãos, vocês não se preocupem não, que eu vou só virar aqui assim, para que os irmãos possam fazer aquele tchau, né? Olha aí, irmãos queridos, os irmãos todos, as criançadas, né, fazendo aquele tchau querido, em nome de Jesus, que a gente se despede aqui dos irmãos. E se Deus quiser, logo estaremos aí juntos, todos nós, um dia no Senhor. E tem chá? Então tá bom. Então, queridos irmãos, Deus abençoe todos. Deixa eu me desligar aqui, irmãos. Deus abençoe também aí.